Voltando aqui, galera, tudo bom? Evandro, aquelas partes iniciais ali dos 55, 56, 57, 58, vou resumir aqui um ponto que você tem que lembrar. Se eu estou no serviço ativo, eu recebo através de vencimentos ou subsídios. Se eu estou na inatividade, eu recebo através de proventos. Se na sua prova disser que o militar ativo recebe proventos, está errado. Artigo 58. Inativação de forma proporcional, às vezes sobra um tempo. Que tempo é esse? Hoje são 1º de março. Ingressei na corporação hoje. Se eu sair daqui a 20 anos, no dia 1º de março, eu vou receber há 20 anos. Só que se eu só sair daqui a 20 anos, em 2041, em setembro, outubro, vamos colocar setembro, então vamos lá, estamos em março, 20 anos, né, do dia 1º de março de 2021 até 1º de março de 2041, 20 anos. Só que eu ainda trabalhei todo março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, 7 meses. Dispensado mesmo com 31, 28 e tal, 7 meses eu tenho 210 dias. Então eu tenho 20 anos e 210 dias. O que é que a lei diz? O resíduo, o restante do tempo, se ele for igual a superior a 180 dias, eu conto como mais um. Então, aqui é igual ou superior a 180? Então eu vou contar como mais um. Se eu entrei hoje e saí em setembro de 2041, eu vou proporcional a 21 anos. Se o resíduo for, logicamente, 179 dias abaixo, eu não vou poder contar, tá bom? Artigo 59, férias. Férias obrigatórias, remuneradas com um terço a mais da remuneração, e pode ser gozada quando? Não me importa saber quando você entrou, porque tem 6 meses, a quebra, não. Eles vão ter que dizer a que ano ela é referente. Então as férias referentes, um exemplo, a 2017, quando é que você pode gozar? No último mês do ano a que se refere, dezembro, ou todo 2018. Evandro, quando é que eu vou poder tirar as férias referentes a 2018? No último mês do ano a que se refere, ou todo ano seguinte. É só isso. O que você vai lembrar? As férias, ela tem que ter referência a algum ano. Quando é que eu vou poder gozar as férias? No último mês do ano a que se refere, ou todo ano seguinte. Lembrando, eu posso dividir as férias em 2 períodos. Em 2 períodos iguais, ou seja, 15 e 15, que logicamente tem que observar essa regra anterior. No caso de interrupção para cumprimento de punição disciplinar, a autoridade competente está lá no artigo 51, parágrafo único do Código. Não fará jus às férias, não fará jus àquela pessoa que está esperando o processo de reserva remunerada, porque quando ultrapassam 90 dias eles já estão em casa. Principais pontos das férias. Demais afastamentos: núpcias, luto, instalação e o trânsito. Núpcias. Vou casar, né? Tenho que avisar de forma antecipada. Quanto tempo de antecipação? A lei não diz. Se a questão diz que está antecipado, avisou uma semana antes, de forma antecipada. Avisou 48 horas antes, de forma antecipada. Você vai concordar. Você só tem que lembrar desse termo, forma antecipada. Núpcias e luto, 8 dias. Luto, eu posso me ausentar dos pais, filhos
cônjuge, companheiro, irmãos e os sogros. Lembrando que para licença para tratar de dependente não tem irmãos e nem os sogros, é só pais, filhos, cônjuge e companheiro. Instalação, para quem foi transferido a bem do serviço, até 10 até 30 com relação ao trânsito. Como é que eu lembro? O que é que demora? É o trânsito. Então o trânsito é um período maior, até 30, até 10. Por que que tem um até? Porque alguns são transferidos e não tem família, não tem filhos, então o prazo é menor. Já outros que dependem de um tempo maior, procurar escola, procurar casa, encontrar a família, esse prazo aqui é mais elástico. Então você precisa desse até, com exceção dele. O subtenente Antônio foi transferido de Fortaleza para Tianguá. Desta forma, teve direito a 5 dias de instalação e 15 dias de trânsito. Está correto, porque ele está dando um caso prático e o prazo está dentro do limite previsto em lei. Tá bom? Passar para as nossas licenças. Artigo 62. Licença. Primeiro, a gestante, a paternidade somente, perdão. Paternidade. Licença LTS, licença para tratar de interesse particular. Pode ser. Dependente. Adotante. Gestante. Essas duas licenças só são concedidas à policial feminina. A gestante, 120 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 60 dias, a qual pode ser solicitado até o final do 3º mês após o parto. Então, a data inicial da licença, a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição médica em contrário. Então, a partir do 8º mês a policial se ausenta, 30 dias, estou falando aqui de forma geral, 30 dias existe o nascimento, até o final do 3º mês após o parto, 60 dias. Evandro, o que é que precisa? O que é que a policial feminina tem que cumprir para ter esse direito? Não precisa cumprir nada. Basta ela ter o filho e solicitar, que aqui é justamente para ter essa aproximação entre mãe e filho. Enquanto tiver no período de prorrogação, a policial nem pode trabalhar, nem pode colocar o filho em creche ou ambiente similar. Se for descoberto, é suspenso logo a licença e ela vai responder de forma administrativa. Aqui, a novidade: aborto não criminoso, a licença são de 2 semanas. Aborto não criminoso, a licença será de 2 semanas. O único prazo que você vai ver contado em semanas. Paternidade: nasceu o filho, 10 dias. LTS, muito tranquilo também. A licença para tratar de saúde própria, só não pode passar um ano contínuo, senão você vai iniciar no processo de reforma. LTIP, eu tenho que ter mais de 10 anos de efetivo serviço, para ter direito a LTIP. Posso tirar porque eu quiser, mas a partir do momento que eu inicio o LTIP, que é no máximo 2 anos, enquanto eu tiver direito a tirar, eu perco toda a minha remuneração, a minha antiguidade, o meu tempo de contribuição, com exceção para aqueles militares que contribuírem na forma do artigo 63, que é 33% para o subsídio da sua última remuneração.
Licença para tratar de dependente. Em quais dependentes? Pais, filhos, cônjuge, ou não esteja separado, e companheiro. Prazo máximo, também de 2 anos. Os 6 primeiros meses que eu estou de licença para tratar de dependente, é tranquilo, recebo, não tem qualquer problema. O demais, o que restar de tempo, eu me equiparo, eu fico sem receber nada, não conta também para nada. E a licença adotante, mediante ordem judicial, o mandato judicial que você adotou, você só tem que lembrar. Se a criança tem de 0 a 1 ano, 120 dias. Se a criança tem de 1 a 4 anos, 60 dias. Se a criança tem de 4 a 8 anos, 30 dias de licença você vai ter, tá bom? As interrupções de licenças estão no artigo 64, mediante cumprimento de punição de natureza grave, se ser determinado pelo comandante geral, ou situações de prisão ou inicia-se algum processo criminal. Passando aqui com relação à dispensa de serviço, que não é recompensa, que estão previstos aí no artigo 66. Essa primeira dispensa de serviço, para desconto em férias. Minhas férias estão publicadas para setembro, e eu chego com meu comandante e meu chefe, tem como a gente descontar as férias já publicadas e não gozadas no todo em parte, porque eu preciso agora de 10 dias, e ele vai e troca. Tiro 10 dias agora, quando chegar em setembro eu só vou tirar 20. Descontei. Não é recompensa porque eu estou dando algo em troca. Recompensa eu recebo como recompensa. Aqui eu estou trocando minhas férias, uma parte dela. E a segunda situação é por prescrição médica. Prescrição médica. Ok? 69 ao 76 são prerrogativas, que é com relação à prisão, você vai ter que lembrar só das autoridades lá na cercania do foro, com relação ao fardamento. Quem regula o fardamento do militar inativo, pelo artigo 75, parágrafo 1, é o comando geral, como dispõe a lei. Então são algumas situações de atenção que carece de um tempo para você ler. Próxima situação, eu vou falar situações especiais. Como é que estamos de tempo? 3 minutos. Tranquilo. Agregação, reversão, excedente e ausente. Agregação é o ato a qual o militar será agregado. Eu posso ter alguma coisa geral, quero ter uma fala geral. Exemplo: o militar agregado não recebe remuneração. Não posso. O militar, quer ver? Remuneração. Sujeito ao código disciplinar. Pode retornar, vai retornar para o serviço ativo? Ele vai ser inativado? A única coisa que eu posso garantir é que o militar agregado será agregado por ato do comando geral. A gente já tratou disso, né? Mas, vai receber remuneração? Depende. Está sujeito ao código disciplinar? Depende. Vai retornar para o serviço ativo? Depende. Vai ser inativado? Depende. Tá bom? Por quê? Um exemplo? Eu estou no cargo civil público temporário. Eu recebo? Depende. Eu posso receber da corporação ou do ente a qual eu assumi o cargo. Está sujeito ao código disciplinar? Não. Artigo 2º, parágrafo 1 do código. Pode retornar para o serviço ativo? Até pode. Mas se ele ultrapassar 2 anos nesse cargo, ele vai para inatividade. Outra situação: desertor, recebe? Não. Está sujeito ao código? Tampouco, já é desertor. Vai voltar para o serviço ativo? Não. Deserção, demissão. Licença para tratar de dependente quando superar 6 meses.
Remuneração? Não. Sujeito ao código? Sim. Vai voltar para o serviço ativo? Depende. Se quando terminar os 2 anos retornar, sem nenhum problema. Ou para inatividade. L-tipo, da mesma forma, não recebe. Enfim, você vai ter que dar uma lida no 172. Eu não tenho uma situação geral para lhe dizer da agregação. São várias situações e vai depender de cada caso. E você vai saber construir devido à base que você está levando do artigo 1º até chegar aqui no artigo 172. Agregação 72 ou 73. Reversão 174. A reversão tem a reversão tanto do militar agregado quanto do militar inativado. Do agregado, comandante geral. Do inativado, governador do estado ou autoridade por ele determinada. Excedente. Situação de vocês. Eu tenho na corporação major QA. Eu tenho 20 vagas, eu tenho 20 majores. Começa a situação do excedente. Eu tenho aqui os capitães QA. Olha, 100. Esse número aqui eu não tenho exato. Mas vamos lá, só a título aqui de conhecimento, o nosso exemplo aqui. Esse major ingressou de L-tipo. Agora acertou. Ingressou de L-tipo. Algum capitão será promovido a major, lógico. Só que L-tipo tem um prazo. Quando o prazo termina, esse major retorna. O que acontece com esse cara que foi promovido? Ele é despromovido? Não. Ele fica aqui na condição agora de excedente. Major QA XC. Só isso. Evandro, quando é que ele vai voltar a ficar nas vagas sem qualquer problema? Quando alguém que pede a reserva. Quando alguém falece. Quando, enfim, a saída. Sai alguém, suja a vaga, ele volta. Remuneração, a mesma. Sumir um cargo comissionado, né, de comando e tal, o mesmo, não tem qualquer problema. Ausente que é muito legal. Ausente, como é que eu me torno ausente? 2 situações. Começou aqui, ó. Quando é que eu me torno ausente? Quando eu era para ir para o meu serviço e não vou ou saio sem autorização da autoridade competente. Passa 24 horas, superior a 24 horas, por 8 dias, eu me torno aqui ausente. Vamos, se eu apareço aqui, faltei o serviço. Ou então, abandonei o posto e faltei o serviço. Mas até o 8º dia de ausente, eu estou tranquilo, ainda posso permanecer. Só que daqui, pessoal, podem surgir 2 situações. Chegado ao 8º dia, ou você é desertor, ou você é desaparecido. E após 30 dias de desaparecido, você se torna extraviado. O que é que vai diferenciar? Como é que eu sei que eu serei desaparecido ou desertor? Tudo depende daqui. Eu não fui porque eu não quis, ou eu saí porque eu quis, ou o cara não foi trabalhar por uma situação alheia à vontade dele, ou se ausentou por uma situação alheia à vontade dele. Quer dizer, eu não vou trabalhar porque eu estou pintando a casa. E aí eu não vou. Eu botei na minha cabeça que eu só saio daqui quando eu terminar de pintar toda a minha casa. Não fui, superei 24 horas ausente. Como eu não fui porque eu não quis, me tornei desertor. Serei demitido. E fui desertor até ser capturado e demitido. Fora o processo clínico. Mas aqui eu estou na instrução. Estou na instrução de um curso especializado no COTAR, sei lá como for, paraquedista, né, naquele curso do COESP, se não me engano, tem uma aula. E aí eu me perdi na mata. Me perdi, eu teve uma enchente, algo do tipo. Estava no serviço, mas me ausentei por uma situação ali à minha vontade. 24 horas ausente, desaparecido. Aqui os meus dependentes recebem a pensão, depois extraviado. Aparecido extraviado,
ele será agregado e responderá processo para saber se o motivo realmente foi alheio à vontade dele. Tá ok? Só lembrando, aqui são 3 situações de desligamento do serviço ativo previsto no artigo 178. Depois a gente vai mencionar mais alguns no próximo vídeo. O próximo vídeo é desligamento de serviço ativo, alguns pontos principais, e tempo de contribuição, para a gente encerrar nossos principais bizus do Estatuto. Tá ok? Prazerzão, até o nosso próximo vídeo.